dando prosseguimento aos estudos da NODAN. Esse é o capítulo 2, classificação dos documentos administrativos. Vamos lá? Classificações. O DA é classificado quanto ao âmbito, precedência e ao acesso. Então vamos anotar isso. Âmbito, precedência e acesso. Então é o que a gente chama de APA. Decore essa sigla para facilitar a compreensão. O âmbito, ele vai dar uma impressão, de lugar. Precedência, tempo. E aqui o acesso à pessoa. Bom, então quando lembrar do âmbito, ele pode ser no âmbito interno à Marinha ou externo à Marinha. E na precedência, ele se refere à velocidade com que esse documento vai tramitar. Então, ele pode ser de rotina, especial e urgente. Aqui eu já queria que vocês observassem que o especial somente vamos corrigir aqui, que eu escrevi errado. Somente em âmbito interno, ou seja, só dentro da MB. Bom, então a gente tem rotina, especial e urgente. Se refere ao tempo com que ele vai tramitar, tá? Com que o DA vai tramitar. Urgente, ação ou conhecimento imediato do recebedor. Tranquilo? E o de rotina, atribuído a maioria dos DA. Quanto ao acesso, eu vou imaginar que o documento ele pode ser classificado quanto informação pessoal, ostensivo ou ainda sigiloso. O informação pessoal é aquele previsto na lei, tá? Lei, se eu não me engano, 12.527. Ostensivo é aquele documento que tem acesso irrestrito. Agora, é irrestrito só no âmbito interno. E os sigilosos? Bom, aí os sigilosos têm uma outra subdivisão. Esses podem ser ultra secreto, secreto e reservado. O reservado é aquele que não deva ser de conhecimento do público em geral, não deva ser imediatamente do conhecimento do público em geral. E a gente tem o secreto e o ultra secreto, tá? Então a gente vai ver isso com muita calma, muita tranquilidade agora nos próximos slides, mas eu já quis deixar esquematizado para vocês, para que vocês tenham uma compreensão de que quando a gente vai falar de classificação, a gente está classificando quanto ao âmbito, à precedência e ao acesso. Cuidado para o pessoal não confundir quanto ao acesso com o sigiloso. Quanto ao acesso, ele pode ser IOS. A gente vai ver isso nos próximos slides. Mas dá uma pausa aí no vídeo e já anota esse esquemático aqui, porque ele vai facilitar a sua vida, tá? É um belo de um resumo dos próximos slides. Bom, vamos lá ao âmbito. Então, o âmbito, eu falei para vocês que daria a ideia de lugar.
E que lugar é esse, Cunha? Lugar pode ser AMB ou extra MB. Quando ele estiver só aqui dentro, ele vai se chamar interno. Agora, se for comunicar-se com entidades extra MB, ele vai ser um documento externo. Quais dois exemplos principais de documento externo? De correspondência: carta e ofício externo. Grave esses dois porque eles são de suma importância, tá? A gente vai ver eles em alguns aspectos no quais eu ainda vou destacá-los bastante. Então, quanto ao âmbito, ele pode ser interno, é aquele que tramita exclusivamente entre organizações da AMB, e o externo, que tramita entre organizações da AMB e entidades extra-marinha. Quanto à precedência, bom, a gente notou lá, escreveu o nosso réu. Pode ser urgente, especial ou rotina. Urgente, ele exige ação ou conhecimento imediato do recebedor. Atentem, quem vai receber que tem que ter ação ou conhecimento imediato. Especial. A tramitação do DA especial possui prioridade sobre a tramitação do DA de rotina. Esse grau de precedência somente será atribuído ao DA de âmbito interno. A gente chegou a falar isso também, tá? Então, somente no âmbito interno. E os de rotina? DA que não se enquadra nas situações anteriores. É atribuída a maioria dos documentos administrativos, ok? Então, quanto à precedência, ele pode ser urgente, especial ou de rotina. Quanto ao acesso. Quanto ao acesso, a classificação do DA seguirá o disposto na Lei 12.527, regulamentada pelo capítulo 7 do Decreto 7.724. E na legislação referente à salvaguarda de dados, informações, documentos, bom, enfim, é o EMA 414 no âmbito da MB. 241. Informação pessoal. DA cujo acesso encontra-se disposto no artigo 31 da Lei de Acesso à Informação, é aquela Lei 12.527, regulamentada pelo capítulo 7 pelo decreto número 7.724, DA cujo acesso encontra-se disposto no artigo 31 da Lei 12.527, regulamentada no capítulo 7 pelo decreto 7.724. Então, quanto ao acesso, ele pode ser, não esqueçam, IOS, está aqui também aqui embaixo, tá? Bom, os ostensivos. DA cujo acesso é irrestrito, não havendo limitação de conhecimento e de divulgação no âmbito interno, tá? Então, não há limitação de conhecimento ou de divulgação, ou melhor, e de divulgação no âmbito interno. Então, gravem esse irrestrito com I de âmbito interno. Não esqueçam disso. A divulgação extra-MB, contudo, depende de duas situações. Ou você faz com prévia autorização superior, ou você pode fazer em conformidade com a lei, então, com os dispositivos legais em vigor. Bom, vamos aos sigilosos. DA cujo acesso é restrito. Só para a gente recapitular, senhores, nós estamos aqui, ó.
Nós falamos da informação pessoal, dos ostensivos e agora nós vamos falar dos sigilosos, tá? E os sigilosos, eles vão ter dois requisitos. DA cujo acesso é restrito devido à natureza do seu conteúdo e tendo em vista a conveniência de limitar sua divulgação às pessoas. Lembra que eu falei que o acesso vai nos remeter à pessoa? Bom, dois requisitos: cred-seg e necessidade de conhecer. E eles podem ser, vamos puxar mais três pernas: ultra secreto, secreto e reservado. O DA será classificado quanto ao grau de sigilo conforme disposto na Lei 12.527 de 2011, regulamentado nos incisos de 1 a 9 do artigo 25 do Decreto 7.724 de 2012. Aí sim ele vai falar do ultra secreto, secreto e reservado, ele vai esmiuçar cada um deles agora. Vamos lá? Ultra secreto requer excepcionais, então toda vez que eu lembrar de ultra secreto eu vou lembrar dessa palavra. Excepcionais medidas de segurança. Bom, vamos fazer um contraponto aqui no secreto. O secreto nós vamos lembrar de rigorosas. Então, no ultra secreto, excepcionais, e no secreto, rigorosas. Requer excepcionais medidas de segurança e seu teor só deve ser do conhecimento de agentes públicos ligados ao seu estudo ou manuseio. Prestem atenção nisso, porque aqui no secreto ele vai falar, olha, requer rigorosas medidas de segurança e seu teor pode ser do conhecimento de agentes públicos que, embora sem ligação íntima com seu estudo ou manuseio, bom, a gente viu que lá no ultra secreto somente quem estava ligado ao seu estudo e manuseio. Aqui ele já abriu um pouquinho mais, tá? A pessoas que sejam autorizados a deles tomarem conhecimento em razão de sua responsabilidade funcional. Então, esses dois a gente precisa estudar junto e fazendo essas separações, tá? Quem pode manusear, quem pode ter acesso. A classificação na categoria ultra secreto somente poderá ser atribuída no âmbito do poder executivo. Lembrando que nós temos três esferas de poderes no Brasil, que é o poder executivo, o poder legislativo e o judiciário. O executivo é aquele que administra, né? Presidente, governador e assim por diante. O legislativo são, a nível federal, são as duas casas, né? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E o judiciário são os órgãos da justiça, tendo como presidente do STF o chefe do judiciário. Então, retomando, a classificação na categoria ultra secreto somente poderá ser atribuída no âmbito do poder executivo, já localizei vocês, pelo presidente da República, vice-presidente da República, ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas, comandantes de forças, comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, chefes de missões diplomáticas e consulares permanentes no exterior. Esses aqui são para ultra secreto e secreto. Servem tanto para um quanto para outro. Nós vamos decorar eles para ultra secreto e secreto. Vocês vão ver isso no próximo slide. Poderá ser delegada pela autoridade responsável a agente público, inclusive em missão no exterior, mas é vedada a sua subdelegação. Bom, como essa parte aqui nós já estudamos, quando a gente fez o contraponto entre ultra secreto e secreto, eles precisam ser estudados juntos para a gente saber as diferenças, e a gente fez isso, né? Então, a classificação no grau de sigilo secreto é de competência, além das autoridades mencionadas para o grau de sigilo ultra secreto,
São essas autoridades aqui que eu ainda mencionei. Elas vão poder classificar quanto a ultra secreto e secreto. Dos titulares de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Poderá ser delegada pela autoridade responsável a agente público, inclusive em missão no exterior, vedada a subdelegação. Não esqueçam de quem pode classificar, tanto no ultra secreto e no secreto. E quando for estudar, estude os dois juntos, ultra secreto e secreto. Fica mais fácil. Excepcionais, rigorosas, quem tem acesso, quem tem manuseio. Tá? É assim que a gente vai estudar esse conteúdo. Bom, por fim, reservado. DA que não deva imediatamente ser do conhecimento do público em geral. Então, ele não deve ser imediatamente do conhecimento do público em geral. A classificação na categoria reservado poderá ser atribuída pelas autoridades mencionadas na linha alfa, lembra lá dos membros do poder executivo? Presidente, vice-presidente, comandante de força, ministros, autoridades com as mesmas prerrogativas. Tá? Titulares dos órgãos de direção geral, direção setorial, assistência direta e imediata, entidades e órgãos vinculados ao comando da Marinha, podendo delegar a respectiva competência aos titulares das organizações militares subordinadas e aos demais ocupantes de funções equivalentes às de direção, comando ou chefia. DA controlado. Bom, vamos fazer uma revisão, que aqui é um ponto de corte para a gente. Quantas classificações a gente pode ver que o documento ele é classificado no APA? Âmbito, precedência e acesso. O âmbito ele pode ser interno e externo. Precedência ele pode ser real. E o acesso ele pode ser o IOS. E o S pode se dividir em USR. Bom, isso aqui a gente tem que estar na mente. O âmbito interno e externo, precedência, rotina especial urgente, acesso, informação pessoal, ostensivo e sigiloso. O sigiloso pode ser ultra secreto, secreto e reservado. Bom, senhores, até aqui nós não vimos documento controlado, correto? Cuidado, que na prova ele tende a querer encaixar aqui, no secreto. Não deixe a banca fazer isso com você. Então vamos à definição. DA em relação ao qual deverá ser exercido um controle de custódia. Essa é a parte mais importante que a gente deve decorar. DA em relação ao qual deverá ser exercido um controle de custódia, em conformidade com as normas em vigor. DA de informação pessoal. Caso o DA contém informações estabelecidas no artigo 31 da Lei 12.527 e no artigo 55 do Decreto 7.724, de 16 de maio de 2012, será classificado como informação pessoal, utilizando a marcação no envelope conforme previsto na linha Bravo do inciso 531, em todas as páginas do DA. Bom, pessoal, é errado demais isso aqui na prática, tá? Não sei porque isso aqui ainda não foi questão de prova, mas uma hora vai acontecer. Utilizando o tipo de letra previsto na linha Bravo, isso aqui é melação minha, esqueci de sublinhar, do inciso 323, das seguintes formas. No envelope, canto superior direito, então tem um envelope, desculpa o desenho, aqui vai estar a informação pessoal. No DA, no canto superior direito, abaixo da indicação de cópia, que está a indicação de cópia, e na marcação de precedência. Precedência é o nosso réu, não esqueçam.
E usando a expressão nos termos, bom, tá aqui, ó, da Lei 12.527, 2011, regulamentada pelo Decreto 7.724, 2012. No caso de continuação de páginas, a marcação será posta acima da referida descrição. Então, isso aqui significa que a gente está na segunda página em diante do DA. Então, nesse caso aqui, a gente está na segunda página em diante do ofício número 8 de 2016 da DADN, indicando que o documento é uma cópia, ele tem a precedência de urgente, ele é classificado como informação pessoal. Tranquilo? Vamos lá. 2.7. Reprodução de DA sigiloso. A reprodução de todo, ou melhor, do todo ou parte de DA sigiloso terá o mesmo grau de sigilo do original. Então, todo ou de parte do DA sigiloso terá o mesmo grau de sigilo do original. Caso o DA seja classificado como controlado, atenção, controlado é aquele que exige o controle de custódia, dependerá de autorização da autoridade expedidora. Preste atenção nisso. Autoridade expedidora, em conformidade com as normas em vigor. Então, a reprodução de todo ou parte do DA sigiloso terá o mesmo grau de sigilo do original. Bom, tem aqui um documento com duas páginas e ele é reservado. Eu tirei uma cópia apenas da parte menor. Ele vai continuar sendo reservado. Então, aqui é reprodução. Não confundam reprodução com extrato. Extratos de DA sigiloso. Poderão ser elaborados extratos de DA sigiloso, aos quais serão atribuídos graus de sigilos iguais ou inferiores. Vamos voltar no slide anterior para vocês verificarem que na reprodução vai ter o mesmo grau de sigilo do original. Já extrato, dependendo do conteúdo transcrito, ele vai ser igual ou inferior. Igual ou inferior. Eu tenho aqui um extrato de um documento, ou melhor, eu tenho um documento reservado. Ele tem 30 linhas, digamos assim. E eu vou transcrever só essa aqui. Essa linha, se eu transcrever uma informação que ela seja sigilosa, ele vai ter o sigilo igual. Mas aí eu resolvi transcrever essa linha aqui de cima, que não tem nada demais. Eu posso botar o sigilo inferior, tá? Então, depende do conteúdo transcrito. Isso. Tranquilo? Então, esse próximo slide aqui é justamente para a gente estudar os dois juntos, o que é reprodução e o que é extrato. Aqui vai ser igual ou menor e aqui vai ser igual. A reprodução do todo ou parte do DA sigiloso terá o mesmo grau de sigilo do original. Já no extrato serão atribuídos graus de sigilo iguais ou inferiores àqueles atribuídos ao DA sigiloso original, dependendo do conteúdo transcrito. Prosseguindo, esses extratos, levando-se em conta a possível reclassificação de sigilo, serão elaborados mediante autorização. Atentem a isso. Ultra secreto, apenas da autoridade classificadora. Marquem isso. Os documentos secretos, eles podem ser da autoridade classificadora ou
autoridade superior. Grave o S de superior com S de secreto. Depende de permissão da autoridade classificadora ou de autoridade hierarquicamente superior. Tá? Mas por que isso? Porque ele pode ser reclassificado. Lembra que o grau de sigilo vai ser igual ou inferior? Então ele vai sofrer uma reclassificação. Já os reservados serão elaborados sob a responsabilidade daquele recebedor da autoridade que é destinatária, exceto quando expressamente vedado no próprio documento. Se o documento vier lá alguma ressalva do que ele não pode ser extraído, ter algum extrato daquele documento ou reproduzido, alguma coisa assim. Tá? Marcações de precedência. Bom, lembrando o que é precedência. Precedência é o réu. Sigilo. Bom, para a gente ver o sigilo, a gente vai ao acesso, aí a gente vai dividir de novo. I-O-S. O S vai subdividir em 3. Ultra secreto, secreto e reservado. Então, o que vai aparecer nas marcações? A precedência e o grau de sigilo. Tá? Não é o acesso, o grau de sigilo. Todas as páginas do DA serão marcadas com o grau de precedência e de sigilo. Então, poderão ter as marcações de especial e de urgente. Ah, Cunha, mas e você não colocou os de rotina? Justamente porque aqui ele bota o exceto, olha. Exceto os de rotina e os ostensivos. Bom, a gente tem um grande problema, porque o ostensivo não é classificação de sigilo, né? Então, o ostensivo é a classificação quanto ao acesso. Então, ele já não teria mesmo essa marcação. Então, as marcações possíveis, tanto no cabeçalho quanto no rodapé, de precedência especial e urgente. Já quanto ao sigilo, ultra secreto, secreto e reservado. Então, as marcações vão aparecer dessa forma. Aí, como elas vão aparecer no documento? Tá aqui, ó. Aqui eu tenho o cabeçalho e aqui eu tenho o rodapé. Tranquilo? No cabeçalho vai aparecer, por exemplo, reservado e urgente. E embaixo a mesma coisa, reservado e urgente. Não muda a ordem. A gente grava como SP. SP. Tem isso no próximo slide, não se preocupe. Vamos à leitura de novo? Todas as páginas do DA serão marcadas com seus graus de precedência e de sigilo, conforme estabelecido na linha Bravo do inciso 323, exceto os de rotina e os ostensivos. Então, a rotina e o ostensivo não levam marcação. Prosseguindo. Local de marcação. Prestem atenção que esse texto aqui, ele é fácil, mas pode ser confuso na hora de uma questão lá na pressão. Somente precedência. A marcação será aposta de forma centralizada a 10 milímetros das margens superior e inferior da folha, aproximadamente. Então, somente precedência, 10 milímetros da margem superior e inferior da folha, aproximadamente. Não esqueçam desse aproximadamente, porque esse aproximadamente ele dá brecha para que a pessoa que esteja confeccionando o documento utilize 11 ou utilize 9. Tá? Ele não fala exatamente, ele fala aproximadamente. Somente sigilo é a mesma coisa. A marcação será aposta de forma centralizada a 10 milímetros das margens superior e inferior da folha, aproximadamente. Bom, sigilo e precedência. Sigilo e precedência, então a gente tem o S e P. Já estava aqui. No caso de um DA necessitar das duas marcações, a de precedência será aposta abaixo, tá aqui, ó, abaixo da marcação do grau de sigilo. Não esqueçam disso. Local de marcação. Exemplo de marcação na margem superior. Está aqui, ó. Reservado, sigilo, especial, precedência. Lembrando, senhores, eu vou tocar de novo nesse assunto. Especial somente em âmbito
interno. É uma ferramenta para ser utilizada exclusivamente dentro da Marinha. Exemplo de marcação na margem inferior. Continua a mesma coisa, como se fosse um carimbo. Reservado e especial, sigilo e precedência. Bom, aqui já vem uma outra dica para gente. NUP e logo na linha de baixo a paginação do documento. Significa que estamos falando de um documento sigiloso, com precedência especial, e ele tem 8 páginas. Continuação de páginas. Caso o DA contenha a necessidade de incluir em seu cabeçalho continuação de páginas, as marcações de sigilo e precedência serão apostas acima da referida descrição. Então, está aqui, um documento tem mais de uma página, por exemplo, esse ofício aqui. Aí, a partir da segunda página, a gente vai ter que fazer essa marcação aqui lá no cabeçalho. Continuação do ofício 7 de 2015 da DADN. E logo acima, o que a gente vai colocar? Reservado e especial. O sigilo e a precedência. Sigilo e precedência. Utilização de carimbo. O carimbo a ser utilizado na marcação de DA que tramitar por meio físico deverá possuir letras de cerca de 3 milímetros, por 3, ou melhor, largura 3 milímetros, letras de cerca de 3 milímetros de largura, desculpa a confusão na hora da leitura, por 3 milímetros de altura, espaçadas 0,5 entre si. Então eu botei aqui a ler para facilitar a nossa decoreba. E aqui também a gente faz a conta matemática, 3,5 menos 3, 0,5. Tá? Então, não é aula de matemática, graças a Deus, mas a gente faz isso para poder facilitar a decoreba. Altura, 3,5, largura, 3, espaçamento entre as letras, entre si, 0,5. Será permitido carimbar ou imprimir primeiramente o original para posterior reprodução. Anexos sigilosos. O DA que contiver anexos sigilosos será classificado com grau de sigilo igual ou superior ao maior grau indicado nesses anexos. Eu tenho aqui um ofício, e esse ofício ele possui o anexo alfa, possui o anexo bravo e possui o anexo Charlie. O alfa ele é reservado, já o bravo ele é secreto, e já o Charlie ele é reservado também. Então, qual o grau de sigilo eu vou classificar esse meu ofício? Eu vou classificá-lo como secreto. Por isso que ele fala igual ou superior. Ele é igual ao bravo e superior ao alfa e superior ao Charlie, não infringindo as regras de classificação de documentos sigilosos. Correto? 2.11. Desclassificação e reavaliação da informação classificada em grau de sigilo. A classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação, então, possibilidade de provocação ou de ofício, quando ela é provocada, ou ela mesma, em virtude das regras, das leis, das normas, ela resolve reavaliar essa informação. Bom, qual o resultado? Desclassificação ou redução do prazo de sigilo. Então ela vai ser reavaliada, ela vai ser jogada para baixo, vai reduzir o prazo de sigilo ou vai desclassificar o documento.
Então, a classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício, para desclassificação ou redução do prazo desse sigilo. 2.11.1 Divulgação da desclassificação ou redução do grau de sigilo. A gente verificou aqui no item anterior que a classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício. Ou seja, a partir do momento que eu desclassifiquei ou reduzi o prazo, eu tenho que agir da seguinte forma: a autoridade que desclassificar ou reduzir o grau de sigilo de um DA deverá 1. Formalizar por meio de TCI. 2. Encaminhar uma via às OMs interessadas para ser anexada ao respectivo DA. 3. Efetuar o lançamento no Sistema de Gerência de Documentos Eletrônicos homologados pela Marinha, hoje, SIGDEM. 2.11.2 Desclassificação por retirada de anexo. O DA de correspondência classificado como sigiloso, unicamente por encaminhar anexo sigiloso, será desclassificado tão logo seja retirado esse anexo, devendo ser registrada a desclassificação no campo específico do TCI. Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho um ofício, não tem nada de informação importante. Eu tenho um anexo, retomando, pessoal, então eu tenho um ofício, um anexo, e aqui, junto ao documento, eu vou ter o TCI. Bom, esse anexo ele é reservado, então o meu ofício ele se transformou, foi classificado em reservado por ele carregar esse anexo reservado. A partir do momento que eu tiro esse anexo, esse ofício não precisa mais continuar sendo reservado. O que eu vou fazer? Eu vou registrar essa retirada no TCI. Vou registrar a desclassificação no campo específico do TCI. Tranquilo? Elevação do grau de sigilo. Na hipótese de documento que contém informações classificadas em diferente grau de sigilo, será atribuído ao documento o tratamento do grau de sigilo mais elevado. Um DA poderá ter seu grau de sigilo elevado desde que nele tenha sido incluída matéria de maior grau de sigilo. Um DA poderá ter seu grau de sigilo elevado, prestem atenção, desde que nele tenha sido incluída matéria de maior grau de sigilo. 2.12 Termo de classificação de informação. O DA com as classificações constantes nas alíneas alfa, Bravo e Charlie do inciso 243, ultrasecreto, secreto e reservado, deverá ser formalizado através do termo de classificação de informação, excetuando-se as hipóteses de expedição de mensagens, então dos documentos que não terão TCI, e facsímile. Lembrando que mensagem não é DA de correspondência, no entanto, facsímile é. O TCI poderá ser criado no Sistema de Gerência de Documentos Eletrônicos. Então, hoje na Marinha é o SIGDEM. Tranquilo? Bom, vamos a algumas questões agora para que a gente possa ver como esse conteúdo pode ser cobrado, principalmente nessas 2, 3 primeiras questões, e depois são questões de fixação de conteúdo. Tá? Então essa questão 37 aqui é uma questão que caiu na prova de 2019, a questão 37 da prova amarela. Tá? Vamos esmiuçá-la. Vou aumentar aqui um pouco para que vocês possam visualizar bem. De acordo com a SGM 105, assinale a opção correta. Alfa.
A autoridade que desclassificar ou reduzir o grau de sigilo de ODA deverá formalizar por meio de mensagem ou ofício. A gente viu que não, né? A gente viu lá que tem que ser registrada no TCI. Bravo. A reprodução total de um DA secreto será sempre classificada como secreta. Porém, se a reprodução for parcial, sua classificação dependerá do conteúdo transcrito. Bom, aqui ele mesclou com extrato. Tá? Extrato que depende do conteúdo transcrito. A reprodução vai ter sempre o mesmo do original. Charlie, um extrato de DA ultra secreto poderá ter seu grau de sigilo diminuído. Ok, perfeito. Dependendo do conteúdo transcrito, bom, achamos já a nossa resposta. Então, correto. A definição do extrato vai ter grau de sigilo igual ou inferior, dependendo do conteúdo transcrito. Vamos achar o problema da delta. A elaboração de extrato de DA administrativo secreto depende de permissão da autoridade classificadora ou da autoridade destinatária. Não, é a autoridade superior. Você lembra lá que eu falei para vocês, grava o secreto S com S? Então é justamente para isso. Eco. DA cujo acesso é irrestrito, não havendo limitação de conhecimento e divulgação no âmbito interno. Que ele está falando de documento ostensivo para mim, né? É classificado com grau de sigilo ostensivo. Bom, ostensivo, senhores, não é grau de sigilo. Eu venho falando isso direto. Então, quanto ao acesso, o documento é IOS. Aqui, ó, ele é classificado, ostensivo é uma classificação quanto ao acesso. Sigilo é ultra secreto, secreto e reservado. Atentem como isso mata a questão. Questão relativamente difícil. Caiu na prova de 2019. Ok? Bom, retomando aí a questão número 37. Voltando aqui ao tamanho normal. Questão 37 da prova amarela. Na realidade, a nossa primeira questão acerca do capítulo 2. Então vamos para a segunda questão. Essa questão foi da prova de 2018, do exame de admissão ao curso de formação de sargentos, né? Com relação ao grau de sigilo dos documentos administrativos, assinale a opção correta. Então, o que ele quer? Grau de sigilo. Se ele está falando de grau de sigilo, ele está falando dos documentos ultra secreto, secreto e reservado. Com relação ao grau de sigilo dos documentos administrativos, assinale a opção correta. A reprodução do todo ou parte de um documento administrativo sigiloso terá o mesmo grau de sigilo do original. Então, a reprodução do todo ou de parte do documento administrativo sigiloso terá o mesmo grau de sigilo original. Então, a gente vai deixar essa alternativa alfa reservada. Um DA nunca poderá ter seu grau de sigilo alterado. Não, a gente já verificou que existe essa possibilidade. Então, já corta a bravo. Charlie, a autoridade que alterar o grau de sigilo de um documento administrativo deverá divulgar a alteração por meio de ordem interna. Não, a gente já verificou que é no TCI. Os titulares de organizações militares podem classificar documentos como ultra secretos? Bom, a gente também já viu que não. Eco, o termo de classificação da informação se aplica a qualquer documento administrativo? Não, apenas aqueles sigilosos. Então,
a nossa resposta aqui é a alternativa alfa. Tá? Então a gente já viu as correções, nós eliminamos a Bravo, a Charlie, a Delta e a Eco. Bom, questão 3. Quanto ao grau de sigilo, como será classificado o DA cuja divulgação não deva imediatamente ser do conhecimento do público em geral? Então, quanto ao grau de sigilo, a gente tem ultra secreto, secreto e reservado. Eu pedi para vocês decorarem excepcionais e rigorosas. Medidas de segurança. E no reservado, eu falei que ele não deveria ser imediatamente do conhecimento do público em geral. Então, a nossa resposta é a alternativa Bravo. Quanto ao grau de sigilo, como será classificado o DA cuja divulgação não deva imediatamente ser do conhecimento do público em geral? 4. No que tange a precedência, então a gente tem rotina, especial e urgente. Rotina, maioria 2DA. Especial, prioridade. Rotina, só no âmbito interno. E urgente, ação ou conhecimento imediato do recebedor. Então, no que tange a precedência, de acordo com a SGM 105, os DAs podem ser classificados em, então, rotina, especial e urgente. Vamos procurar a alternativa que tem esses três. Reservado, não. Rotina, especial, urgente, achamos a nossa resposta, vamos analisar as outras. Âmbito, não. Especial, sigiloso, não. Reservado, não. Confidencial, não tem mais na nossa NODAM, já arrisca logo também. Tá? Então, alternativa Bravo, resposta consolidada. 5. De acordo com a NODAM, assinale a alternativa correta. Um DA poderá ter seu grau de sigilo elevado, desde que nele tenha sido incluída matéria de maior grau de sigilo. Interessante, né? Já vamos deixar reservada. Bravo. O DA que contiver anexos sigilosos será reavaliado, presta atenção, com um grau de sigilo igual ou superior ao maior grau indicado nesses anexos. Vai reavaliando não. Reavaliar, senhores, lembre-se que reavaliar é sempre para desclassificação ou diminuir o grau de sigilo, tá? Então aqui ele vai ser classificado. Charlie, todas as páginas do DA serão marcadas com grau de precedência e de sigilo, inclusive os de rotina e ostensivos, não. Quando for de rotina, ele não leva marcação, só leva marcação especial e urgente, bem como os ostensivos também. Os ostensivos não levam marcação, porque o ostensivo não é grau de sigilo. O ostensivo é classificação quanto ao acesso. A reprodução de um DA sigiloso controlado dependerá da autoridade recebedora? Não, da autoridade classificadora. Então está errado. Eco. Embora seja incluída matéria de maior grau de sigilo, um DA não poderá ter seu grau de sigilo elevado? Esse contrapõe a primeira lá, então está errada. Então, nossa alternativa certa é a letra alfa. 6. De acordo com a NODAM, como se classifica o DA quanto à precedência? Já deu bizu na questão anterior, seria o réu. Então, a alternativa Charlie, rotina,
especial e urgente. 7. De acordo com a NODAM, como se classifica o DA quanto ao âmbito? Bom, quanto ao âmbito, a gente lembra, tem aquela ideia de lugar. Se é lugar, aí eu fiz o desenho. MB e extra, MB. Aqui eu vou chamar ele de interno e aqui eu vou chamar ele de externo, certo? Então, quando ele transita do meio interno para o meio externo, ele é externo. Eu ainda dei o usuário lá, ó. Lembra sempre de carta e ofício externo. Tranquilo? Então, quanto ao âmbito, o documento pode ser interno e externo. Interno e extra MB não. Extra MB está dentro da classificação, né? Entidades extra MB. Rotina especial urgente é precedência, informação pessoal, ostensivo e sigiloso é quanto ao acesso. Rotina externo, ele já confundiu aqui precedência com âmbito. 8. De acordo com a NODAM, como se classifica o DA quanto ao acesso? Bom, quanto ao acesso, ele é o IOS, informação pessoal, ostensivo e sigiloso. Então, a resposta que atende os nossos requisitos é a alternativa delta. Interno e externo é quanto ao âmbito, interno e extra MB não existe essa combinação. Reservado, secreto e ultra secreto é a classificação do sigilo. Então, o documento sigiloso ele pode ser ultra secreto, secreto e reservado. Olha, eu já desenhei isso 400 vezes nessa aula. 9. DA que requer excepcionais medidas de segurança e seu teor só deve ser do conhecimento de agentes públicos ligado ao seu estudo ou manuseio. Bom, eu pedi para vocês decorarem essa palavrinha aqui, quando eu falei do ultra secreto, secreto e reservado. Aqui eu pedi para vocês gravarem excepcionais. Aqui eu pedi para vocês gravarem rigorosas, perdão. Aqui só vai ter acesso os agentes intimamente ligados ao seu estudo ou manuseio. Aqui no secreto, embora, lembre-se dessa palavrinha, embora não estejam ligados ao seu estudo ou manuseio, tem a responsabilidade funcional, eles têm acesso devido à sua responsabilidade funcional. E esse aqui não deva ser do conhecimento do público em geral. Imediatamente do conhecimento do público em geral. Então vamos lá. DA classificado quanto à precedência, não, quanto à precedência é réu. Então a gente já elimina alfa. DA ostensivo, não, o ostensivo é aquele de acesso irrestrito, tal, classificado quanto ao âmbito externo. Ó. Já corta que ele embolou todos os conceitos ali. DA sigiloso classificado como ultra secreto ou para reserva. Vamos achar o erro da delta e da eco. DA secreto. Não, secreto não, gente. Secreto tem rigorosas, né? Não tem essa palavra lá. DA sigiloso classificado como secreto. Não, também não. Não é o mesmo problema, ele só inverteu as palavras. Uma alternativa, Charlie é a nossa resposta. Bom, questão 10. Em relação ao qual deverá ser exercido um controle de custódia. Controle de custódia, DA controlado. Em conformidade com as normas em vigor, a definição trata de DA controlado. Tá? Simples assim. E já caiu em prova, simples assim, desse jeito. 11. Conforme a NODAM, o extrato de DA sigiloso secreto depende apenas da autorização de... Bom, secreto, senhores. Eu pedi para vocês botarem ultra secreto e secreto lado a lado. E no ultra secreto, autoridade
classificadora. E no secreto, eu pedi para vocês grifarem, circularem esse S, que é a autoridade classificadora ou autoridade superior. Eu pedi para vocês grifarem esse S com esse S para vocês não esquecerem. Segue o do ultra secreto e acrescenta o superior. A alternativa correta aqui é a Bravo. Senhores, bom, provavelmente o vídeo de 55 minutos teve alguns ruídos, algumas questões, mas o conteúdo ficou muito bom, por isso eu resolvi não regravar, tá? Peço desculpa alguns ruídos que tenham tido aí no nosso vídeo, mas como eu achei o conteúdo muito bem praticado nessa aula, eu resolvi não gravar, tá? Então fiquem com Deus, mil desculpas, vou tentar melhorar e um forte abraço. Qualquer dúvida pode entrar em contato.